Certo. Então, ontem nós observamos alguns aspectos referentes à fiscalização contratual, principalmente aquelas previsões normativas infralegais que estão aí previstas, né, tanto no regulamento de licitações da Câmara, na portaria que trabalha a fiscalização de contratos, na instrução normativa número 5, lá de 2017, no âmbito do Poder Executivo. E hoje eu quero fazer uma pegada mais prática, não que ontem não tenha sido, mas hoje eu quero trabalhar com aspectos pontuais desta fiscalização, principalmente quando nós estivermos falando daquelas duas principais que nós abordamos ontem, a fiscalização técnica e a fiscalização administrativa. Isso tem que ter ficado bem na mente de todos os colegas participantes, né? Quando nós falamos em fiscalização técnica, aquela fiscalização voltada efetivamente para a execução contratual, para a execução física, né, concreta do contrato, a fiscalização administrativa voltada para aqueles contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, aquela fiscalização um tanto burocrática, um tanto documental, referente ao cumprimento das obrigações documentais, das obrigações jurídicas da contratada. Deixa eu projetar aqui o nosso PowerPoint para nós seguirmos de onde paramos ontem. Então, eu estou com o chat aberto, qualquer dúvida pontual, exemplo de ontem, todos podem estar encaminhando aí ao chat, para não estarmos abrindo o microfone para todos, né? Senão acaba ficando que dificulta para nós estarmos abrindo, e como ficará gravado posteriormente aí no YouTube da escola, né, fica muito truncado para quem assiste gravado. Então, qualquer dúvida, qualquer colocação pode fazer aí no chat, que eu estou com ele aberto. Gostaria de saudar minha colega Gabriela, né, que está aí acompanhando, exerce fiscalização em cima de medicamentos, de fármacos, o que não é fácil não, né? Então, seguindo, pessoal, o artigo 117, que trata aí da fiscalização do contrato, ele vai dizer, ontem nós falamos na primeira parte, ele vai dizer que a execução contratual será fiscalizada por um ou mais fiscais. Em muitos órgãos ou entidades, em virtude da escassez de pessoal, da falta de recursos humanos, acaba centralizando tanto a fiscalização administrativa e a fiscalização técnica em apenas um indivíduo. Isso é comum, nós sabemos que faz parte da realidade. Algo que acontece muito também, e que não há um impedimento legal, mas operacional não é indicado, é a fiscalização de vários contratos por um único agente. Isso é comum e não deveria ocorrer. Só que nós temos que sempre levar em conta a realidade daquele órgão, daquela entidade. Muitas vezes eu já conheci fiscais de contrato que estavam fiscalizando simultaneamente 15, 16 contratos ao mesmo tempo. Fora isso cumulativamente, porque é um encargo, nós sabemos, né? É um encargo cumulativamente ao exercício das suas funções públicas. Então, imagina o seguinte, no meu entendimento, quando a administração faz isso, a administração pública está sendo negligente com aquela fiscalização. Ela deve, no mínimo, utilizando um termo aqui coloquial para que todos entendam, no mínimo ela deve dividir a conta com esse fiscal se tiver algum problema. Porque a partir do momento em que ela encarrega um único indivíduo de 15, 20 contratos, às vezes um contrato com alta complexidade técnica, ela está assumindo um risco de que aconteça alguma falha naquela fiscalização, algum erro naquela fiscalização. Todos nós que estamos aqui somos humanos, seja quem é designado ou seja quem designa, o fiscal de contrato tem que saber que nós somos humanos e nós temos uma limitação na nossa capacidade de exercício. 15, 20 é subhumano. É subhumano eu designar um fiscal para 20 contratos, para 15 contratos, e nós sabemos que isso acontece muito. No meu entendimento, o agente que faz essa designação, que designa 20 contratos para um agente, ele está assumindo o risco do resultado falha, do resultado negligente ao final. Ele, no mínimo, ele tem uma coparticipação com o fiscal. No mínimo, ele tem uma coparticipação com esse fiscal em eventual falha que venha a ocorrer. Por isso, se você
designa fiscais de contrato, você que está me assistindo, né, saiba dessa advertência que eu estou fazendo. Né? Professor, mas eu tenho 3 servidores e 40 contratos a fiscalizar. O que muitas vezes eu recomendo? Inclusive, como medida de cautela do administrador, solicite. Não há nenhum impedimento que o fiscal de contrato seja externo ao órgão. Não há. Pode haver a designação de fiscal de contrato externo ao órgão ou entidade, devidamente motivado. Então, se eu tenho um ordenamento de escalão, né? Se eu tenho ali órgãos subordinados, órgãos intermediários, órgãos superiores, se eu tenho esse escalonamento e eu tenho possibilidade de requerer para cima, formaliza este pedido. Motiva. Eu sempre digo o seguinte, eu acompanho muitas defesas de agentes públicos, algumas, inclusive, nos tomam um pouco até da emoção. Eu agora há pouco estava assistindo aqui, né, a sustentação oral ontem do CNJ, ali do Dr. Saul Tourinho, aqui de Brasília, né, no caso do juiz Senivaldo, lá de São Paulo, que foi demitido lá do tribunal. Depois ele tentou tomar posse na magistratura do lado do meu Rio Grande do Sul, não conseguiu, porque ele tinha sido demitido do cargo anterior. E nessas defesas, quando nós acompanhamos, assim, são defesas que todo mundo que já passou por uma defesa, todo servidor que está aqui que já passou por uma defesa, já passou por alguma situação em que teve que se defender, sabe o quanto isso é difícil, inclusive emocionalmente. Sabe o quanto isso pesa numa carreira, na vida. Então, eu sempre digo, toda medida de cautela do agente público é escrever. Levem isso. É escrever, é fundamentar e pedir, ainda que seja indeferido. No momento em que você pede para o escalão superior a designação de um fiscal porque você tem quadros reduzidos, ele pode dizer não, mas você guarda consigo aquele pedido. Se um dia tiver algum problema, você olha, eu fiz, porque aí o problema ele é pessoalizado, vem a individualização da conduta e vem sobre você, recai sobre você, agente público, é você que vai ter que se defender. Você vai puxar lá da sua pastinha, né? Eu sempre digo que o fiscal de contrato ele tem que ter uma pasta, às vezes essa pasta é gigante, e ele deve guardar não mais por 5 anos. Não mais por 5 anos. E depois que o STF fixou tese de repercussão geral pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso, né, que possa configurar improbidade, ele tem que guardar por uma vida inteira. Antes de dizer, não, eu tenho que guardar por 5 anos. Não, guarde essa pasta por uma vida inteira. Formalize tudo. Solicite. Porque se você solicitou ao escalão superior um fiscal técnico porque você não tinha um habilitado, eu não tenho um engenheiro no meu quadro de pessoal, e é uma obra que tem uma complexidade técnica, eu solicito. Agora, se você não solicitar, você negligenciou. O acusador, posteriormente, seja administrativo, seja no âmbito de uma ação judicial, ele vai explorar em cima disso. Ele vai dizer, olha, você tinha a possibilidade de ter requerido a designação de um fiscal técnico para um órgão superior, você não requereu, você simplesmente negligenciou, você não estava nem aí para fiscalização. Agora, se você pediu e por outras razões não lhe foi concedido um fiscal habilitado, você tem isso guardado. Lembre, fiscal não fala, fiscal escreve. Agente público não fala, agente público escreve. O que você documenta entra para a tua defesa posteriormente. O que você fala, ninguém mais lembra. E é isso que acontece. Quando você vai numa audiência de instrução de uma ação de improbidade, aí está lá a testemunha. Aí o advogado pergunta lá para a testemunha, você lembra do coitado do réu ali ter lhe pedido isso? Não, eu não lembro. Não lembro. Olha, pá, minha memória não é muito forte, eu não tenho essa lembrança. Isso é uma realidade constante. Isso é uma realidade constante. Então, lembrem sempre essas palavras, essas mensagens, porque todo agente público tem que agir com a sua cautela. Nós sabemos a importância que tem um cargo que foi conquistado com muita dedicação, que foi conquistado e que nós temos uma gama muito grande de atribuições e sabemos que um dia podemos errar. E em cima daquele erro, virá o controle. O controle. Né? Seja 5 anos depois, seja 3 anos depois, o controle hoje, ele atua como um engenheiro da obra pronta. O engenheiro da obra pronta é o controle. Ele vai chegar 3, 5, 7, 10 anos depois,
com uma caneta e uma prancheta para apontar os defeitos. Ele não estava presente durante a obra, ele pegou a obra pronta. E aí ele só vem. Isso aqui não, isso aqui deveria ter feito isso, isso aqui deveria ter feito isso. Quem trabalha nessa seara licitatória, contratual, sabe que é assim. Me perdoem a palavra, mas é uma correria insana. É algo que você faz e você tem que tocar e o prazo está ali, você tem, e você faz aquilo tudo. E aí depois você vai, você ajeita tudo certinho, tudo certo. O engenheiro chega depois, mas deveria ter feito isso. Por que não fez isso? Deveria. No momento em que a decisão foi tomada, era aquela realidade que você tinha. E isso, inclusive, foi alterado na lei de introdução às normas ao direito brasileiro. E foi uma alteração que veio tarde, uma alteração. Hoje, nós não vivemos mais sem o artigo 20 a 30 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. O artigo 28, que foi inserido lá, que o agente público só será responsabilizado por sua opinião ou decisão técnica em caso de dolo ou erro grosseiro, aquilo ali, tem gente, tem muita crítica, eu não entendo a crítica em cima disso. Né? Não mais o dolo ou a culpa, mas a culpa é inexcusável, aquela do erro grosseiro, isso é proteção para o agente público. Isso é indispensável para o agente público. Como eu disse agora há pouco, nós somos humanos e estamos sujeitos ao erro. Agora, esse erro nem sempre será o grosseiro. Muitas vezes nós somos o primeiro intérprete da norma. E quando eu digo nós, eu digo administração pública. Né? Nós somos o primeiro intérprete da norma. E nós interpretamos aquela norma muitas vezes sem uma formação jurídica, sem uma formação acadêmica para aquilo. Eu sou administrador, eu tenho a norma e estou interpretando. 5 anos depois chega outro intérprete que enxerga de outro lado totalmente diferente. E que aquele erro que eu cometi não era um erro grosseiro. Então, fundamental, a determinação que a autoridade judicial, nas esferas de controle ou administrativa, leve em consideração a realidade da época em que foi editado o ato. Isso é uma segurança muito, muito importante. Quem está na administração pública aí há muitos anos, eu digo assim, 30 e poucos anos, e que trabalha diretamente nessa área, sabe que os processos licitatórios de 10 anos atrás, eu vou botar só 10, não vou botar 10, são totalmente diferentes dos processos licitatórios de hoje. Muitas vezes, se você pegar aquele processo licitatório de papel, naquela folha já amarelada de 10 anos atrás, você olha e diz, meu Deus, olha como eles faziam naquela época. Meu Deus, olha só isso aqui, como que pode isso? Esse é o engenheiro de obra pronta. É o cara que chega 10 anos depois, mas ele não se coloca naquela realidade de 10 anos atrás. Ele está na realidade hoje, do processo eletrônico, dos atos digitais, ele está nessa realidade. E ele acha que era isso que tinha lá 10, 15 anos atrás, quando não era. Então, tomem muito cuidado, perfeito? Então, o artigo 117... além de dizer que a obra deve ser... me desculpa, eu estou falando... O serviço, a obra, a compra, né, o contrato em geral, deve ser fiscalizada por um ou mais fiscais, representantes da administração, especialmente designados, e aí nós vimos atrás a questão da designação, né, os requisitos para ser designado fiscal de contrato. A designação é formal, ela é publicada no boletim ou no outro meio de publicação. Tem entidades que publicam no diário oficial, tem entidade que publica no diário interno, tem o documento usual de publicação da administração. Esse é o meio de publicação. E digo mais, para quem designa, não basta publicar, pegue a cientificação pessoal do agente público, pegue a cientificação pessoal dele. Por quê? Muitas vezes você publica, faz a publicidade e acredita que aquilo ali é suficiente. Não, vá lá, né, entregue os meios, dê a instrução necessária para aquela fiscalização e pegue o recebido daquela publicação, mediante termo, de que aquela pessoa tem ciência que está fiscalizando. Por quê? Ontem eu dei exemplo. Eu já conheci pessoas próximas, né, que descobriram que eram fiscais de contrato quando receberam já a citação de uma ação de improbidade administrativa. Já tinha corrido o inquérito cível lá do MP, já não foi nem notificado para apresentar aquela extinta defesa preliminar, que hoje, com a reforma da 14.230, foi retirada lá do artigo 17, parágrafo 7º,
Então, já recebia citação, ele já era réu numa ação de improbidade, quando ele descobriu que um dia ele foi fiscal de contrato. Então, pegue a ciência. Importante essa designação, ela é formal. Ontem, eu mostrei para vocês aqui uma decisão do TCU, e se tem decisão do TCU é porque ocorre, como eu falei, daquela designação genérica, não diz quem vai designar, não diz quem vai fiscalizar, não diz o que vai ser fiscalizado. Tem que conter, essa designação tem que conter o agente público encarregado da fiscalização, dizer se ele é fiscal técnico ou administrativo, ou ambos, dizer qual o contrato, qual a contratada, qual o objeto daquele contrato. São essas informações mínimas. E disponibilizar a ele o acesso integral ao edital da licitação, à proposta vencedora e ao contrato. São esses 3 elementos mínimos que ele tem que ter para fiscalizar. O edital, a proposta e o contrato. Por que ele tem que ter esses 3? Porque os 3 devem ser casados. Nós falamos ontem, são 3 coisas: edital, proposta e contrato. Proposta está vinculada ao contrato. Tem que refletir. Tem que ser iguais. Então, é algo muito importante. Permitida a contratação de terceiros para assisti-los, auxiliá-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Disse ontem e repito, não é possível a contratação de empresas, de terceiros, não só empresa, de profissionais também, viu? Profissionais, pessoas físicas também, há a possibilidade de contratar. A contratação de terceiros para fiscalizar. Não é isso. É para subsidiar, para auxiliar o fiscal. A contratação de um terceiro, seja pessoa jurídica ou seja pessoa física, para exercer esta fiscalização, não exonera a administração do dever de nomear um fiscal de contrato, assim como não isenta de modo algum um fiscal de contratos das suas atribuições próprias. Não é porque tinha uma empresa que o fiscal, não, eu não sou mais fiscal, contratar uma empresa. Não, ele que vai responder. Nós logo veremos isso. E o legislador, e esse aqui é um trecho que estava presente no projeto desde 2013, quando veio do Senado, foi discutido aí na Câmara pela Comissão Especial em 2017, se queria colocar uma previsão normativa mais detalhada sobre a fiscalização de contratos, o que resultou foi essa, mas se colocou aqui essa previsão de que a empresa contratada não exonera a responsabilidade do fiscal. E isso é decorrente das decisões do TCU. Esse terceiro, ele poderá ser contratado por inexigibilidade de licitação. Tá? O terceiro. Eu trouxe aqui porque muitos me perguntam como pode ocorrer essa contratação do terceiro que vai subsidiar o fiscal. Vejam, o próprio artigo 74, que trata da inexigibilidade na nova lei, ele vai dizer que é possível a contratação dos seguintes serviços técnicos, e isso é um serviço técnico especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, saiu aquela especialidade, aquela singularidade, aquele caráter sui generis que deveria ter na inexigibilidade da 8666, lá do artigo 25. Tá? Lá no artigo 25, nós tínhamos a necessidade de que para a contratação por inexigibilidade houvesse a singularidade do objeto. E o que era a singularidade do objeto? É um conceito jurídico indeterminado que demanda inúmeras posições. Veja, eu posso dizer para vocês que um objeto singular é aquele sui generis, ele tem que ser diferenciado. É aquilo que não é ordinário, é algo extraordinário, algo efetivamente que eu consigo demonstrar no caso concreto, que para aquele caso há uma singularidade. Lá, olha, é algo muito... envolve uma complexidade técnica diferenciada, envolve um aspecto econômico diferenciado, há uma demanda necessária para que eu contrate um particular lá, e que seja este particular, de notória especialização. Isso caiu na 14133. Hoje, na 14133, para a inexigibilidade de licitação, eu tenho que demonstrar apenas 2 e não mais 3 requisitos. O primeiro não mudou.
eu tenho que demonstrar que é inviável a competição. Inviável a competição. Hoje, com a mudança que nós tivemos nas modalidades que admite o critério de julgamento por melhor técnica e preço, eu efetivamente tenho dúvidas de que eu não consiga ter competição nesses serviços técnicos. Porque nós tivemos uma mudança lá no critério de julgamento melhor técnica e preço, que passa a contemplar quase uma espécie de prova de títulos, se nós analisarmos. Quase uma espécie de prova de títulos. Então, efetivamente, eu tenho dúvida. Se eu sou um auditor do Tribunal de Contas e estou analisando, a depender do caso concreto, eu consigo enxergar que havia, sim, viabilidade de competição, utilizando-se uma licitação do tipo melhor técnica. Então, tome muito cuidado com isso, no momento das inexigibilidades, com o objeto que vai ser contratado e com essa questão, porque a inviabilidade da competição continua como requisito. Então, eu tenho que demonstrar a inviabilidade e tenho que demonstrar tão somente a notória especialização. Só isso. Não mais a singularidade, mas os dois permanecem. E aí o nosso, ou melhor, a nossa linha delta vai dizer, ó, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. É possível que se faça aí, né, por inexigibilidade, esta contratação de terceiros para assistir na fiscalização, gerenciamento ou supervisão de obras ou serviços. Bens, não. Né? Veja, a literalidade da lei ela não traz ela para fiscalização de bens, ela traz aí apenas a fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras ou serviços. Professor, e se for um bem especial, aquele bem que é especial justamente devido à sua autoheterogeneidade, à sua complexidade técnica, material, não é possível que eu contrate alguém para auxiliar no recebimento deste material? Eu entendo que sim, é possível você contratar, mas não por inexigibilidade. Aí ou você vai fazer uma dispensa, enquadrando em algum dos itens da dispensa, ou você vai fazer um processo licitatório. Na inexigibilidade, não. O legislador ele foi claro, ele colocou apenas para obras e serviços. Está aqui, obras e serviços. Então, eu posso contratar, obviamente, mas não por inexigibilidade. Não por inexigibilidade. Esse fiscal de contratos, ele deve ter o seu diário, o seu livro, o seu sistema. Inclusive, eu queria que vocês colocassem quem já tem sistema implementado no seu órgão ou entidade. Pode colocar ali no chat, até para eu saber a realidade. Quem já tem um sistema de fiscalização e gestão de contratos, onde o fiscal acessa o sistema, ele lança no sistema todas essas ocorrências, ele notifica a empresa já pelo próprio sistema, dispara o e-mail lá para ela receber as notificações. Quem tem isso e quem ainda trabalha com o livro mesmo, com caderno, com livro, né, com papel, com pasta. Quem é isso? Só para eu ter uma ideia como que está essa realidade da informatização, da gestão e da fiscalização. Ninguém trabalha com nada, ninguém é fiscal aí, não. Ninguém me respondeu, pô, é só colocar no chat ali, né? Só escrever papel, né? Informatizado. Ó, o Guilherme ali, ó, agora o pessoal falou. Ó. O Guilherme diz, utilizamos o Comprasnet, contratos para acompanhamento. Olha aí, ó. Utiliza o Comprasnet, contratos para acompanhamento, para emissão de documentos, utilizamos o sistema de documentação interno. No meu órgão ainda usamos o papel, o livro, né? Muito usado ainda o livro. O pessoal diz o livro da capa preta, né? O livro da toga, notificações via e-mail, o Evaldo compartilhou ali. Enfim, como for na realidade de vocês, o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Esse aqui é o dispositivo mais importante. Para mim, é o mais importante de todos. Esse aqui
Ó, na Câmara temos um sistema de terceirizados que auxilia na fiscalização, principalmente de faltas. Isso. Nos ministérios também é via sistema, já via sistema também. O que acontece aqui, pessoal, nesse parágrafo primeiro? Aquilo, volto a dizer, fiscal de contrato não fala, fiscal de contrato escreve. Tudo formalizado, tudo registrado. Memória. E guardem cópias disso. Eu nunca esqueço. Eu tive que instaurar, eu não instaurar, porque não era autoridade instauradora, mas recebemos uma determinação para instaurar uma sindicância para apurar o desaparecimento de 4 livros de fiscais de contratos. Justamente em contratos que deram problemas. Os fiscais de contratos diziam que tinha livros, diziam que não tinha livros, a administração dizia que tinha livros, os livros sumiram. Então, assim, é segurança para o fiscal de contratos sempre guardar, ter uma pasta, às vezes uma caixa de papelão, justamente para ele guardar aquilo, digitalizar, porque aquilo poderá um dia dar problema para ele. Em toda a linha da requisição até o recebimento definitivo do objeto, toda a linha licitatória e contratual, o sujeito que está mais vulnerável à responsabilização é o fiscal de contrato. No meu entendimento, não é o ordenador de despesas, não é quem faz a requisição, não é a comissão de licitação de contratação, é o fiscal de contratos. O grande problema hoje das contratações está na execução contratual, está em falhas na fiscalização. O fiscal de contratos é o indivíduo mais vulnerável e ele tem que se autodefender, ele tem que se fazer uma defesa preventiva, justamente sabendo disso, que se em toda esta linha tiver um problema, o grande problema pode recair sobre ele, o fiscal, que é quem deveria ter observado que o serviço não foi prestado. Vejam comigo, olhem isso comigo. Vamos para alguns objetos aqui que são problemas correntes aí em algumas fiscalizações. Objeto não executado ou executado de modo diferente, a menos do que devia. Serviços fantasmas, obras fantasmas, vamos para isso. Aí você imagina como que um fiscal vai fazer a defesa de uma obra fantasma que ele fiscalizou, que ele atestou o recebimento, que ele atestou. Como ele vai fazer a sua defesa? Imagine você, como você vai fazer a sua defesa? Cara, me desculpe, você não tem defesa, é muito difícil. Geralmente as defesas estão em ordens superiores, né? Aí aquele cara nunca deu ordem porque nunca teve nada escrito. Serviço fantasma, que você foi lá, fiscal do contrato, e atestou a execução daquele serviço, depois se descobre que aquele serviço nunca foi prestado. Você atestou, atesto que o serviço foi prestado, pronto para ser pago, está lá, você assinando aquilo. Ah, mas eu recebi ordem, então apresente nos autos a ordem. Aí convoca para testemunha aquele... Não, eu nunca dei essa ordem, ele está maluco. Que isso, jamais daria uma ordem dessa. E quem é que assinou, atestou lá o recebimento? Você, fiscal. Então, é por isso que eu digo, nada funciona ao verbal com fiscal. Nada. Fiscal é escrito. E vou dizer, geralmente o indivíduo não quer ser escalado como fiscal de contrato, faça isso. Seja chato. Faça o que tem que ser feito. Exatamente, que ninguém mais vai te escalar como fiscal de contratos, né? Porque você dá muito problema para a administração. Você é muito burocrático, você é muito chato, você é muito... Aí o pessoal não te coloca mais para fiscalizar, porque só fazer o que tem que ser feito. O fiscal de contrato deve informar aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse suas competências, tudo comunicando por escrito, recebendo por escrito, algo que demande apuração, a instauração de um processo administrativo de responsabilização para imposição de uma sanção. Não compete ao fiscal de contrato instaurar. Não é o fiscal de contrato que instaura. Na maior parte da regulamentação interna, não é o fiscal de contrato que aplica sanções. Então, ele tem que requerer, ele tem que informar, comunicar isso.
ele deve fazer sempre por escrito, nada verbal. Essa aqui é uma novidade, tá? Já estava na prática da administração pública, né? Já não haveria necessidade, a meu ver, de uma previsão específica sobre isso, mas está aqui uma segurança para o fiscal. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir suas dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Nós tivemos uma alteração recente agora, eu acho que essa semana, ou se não está para sanção lá, não, está para sanção agora, está para sanção. E não foi publicada hoje, porque eu olhei o diário agora há pouco, não tinha sido publicada ainda. Está lá para sanção, uma lei que altera o Estatuto da OAB e permite a consultoria verbal, a consultoria jurídica verbal feita, né, para o parecer, digamos assim, verbal, o que é muito usual no âmbito da administração. Todavia, volto, e vocês já devem estar assim com o cérebro latejando de tanto que eu já falei, e vou repetir, consultas do fiscal por escrito. E na própria consulta, solicite que a resposta venha por escrito, para documentar. Não façam aquilo de abrir a porta do assessoramento jurídico, da Conjur de vocês, e perguntar para o cara, eu posso fazer isso? Cara, não, isso aí, faz lá. Eu fui lá, depois eu vou vir e vou dizer, não, é que eu perguntei para ele. Perguntou para mim? Eu não lembro disso. Eu não falei isso, jamais falaria uma coisa dessa, isso é um absurdo jurídico, nunca falaria isso. Formalize essas consultas, tem dúvida? Formalize e solicite por escrito. Ah, não veio por escrito, você pediu. Certifique. O cara pegou o meu pedido, saiu lá da sala dele, foi lá e me respondeu, me explicou verbalmente. Certifico que no dia tal, por volta de tal horas, em atendimento à minha requisição escrita, né, o doutor fulano veio aqui, disse isso, aquilo. Certifica e junta ali nos autos da fiscalização, do processo de fiscalização. Diga, porque você precisa. Controle interno. Temos alguém que é de controle interno aí? Alguém de controle interno? Controle interno tem um duplo papel. O controle interno, ele tem um papel de amigo e ele tem um papel de inimigo. O controle interno tem que detectar as falhas. O controle interno tem o dever de detectar as falhas. Sob pena de constatada falha e não comunicada ao Tribunal de Contas, responder solidariamente. Está lá no artigo 74 da Constituição Federal, no parágrafo 1º. Mas o controle interno age preventivamente. O controle interno tem que servir também para auxiliar os agentes. Não é só para querer meter o pau, só para criticar. Tem controle interno que você chega na porta para pedir para conversar, o cara te coloca para correr. Ele vai dizer que o meu papel não é esse. O meu papel é depois, é o engenheiro da obra pronta, de chegar para apontar os defeitos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O controle interno, e essa é uma crítica que eu tenho muito grande ao Tribunal de Contas, muito grande, e inclusive foi retirado do projeto, foi vetado do projeto, o papel consultivo do TCU, né? O Tribunal de Contas, ele tem um papel consultivo também. Pense comigo, eu sou administrador público, eu vou realizar uma obra, eu vou tomar uma decisão. Por que eu não posso perguntar para quem me fiscaliza se, olha, vem cá, essa decisão que eu vou tomar aqui, ela está adequada com os entendimentos do tribunal? O que você me diz? Olha, eu acredito que esteja, mas vocês têm como analisar? Controle interno tem que servir para isso também. Vem cá, eu vou fazer esse ato desse modo aqui. Estou formulando uma consulta. Você acredita que se eu fizer assim, eu vou ter problemas depois do controle? Não, isso é ilegal. Isso não... Opa, então não vou fazer, porque eu sei que depois eu vou tomar uma paulada lá do controle.
Agora, você fechar as portas para o administrador e não querer participar, você está colaborando para a ocorrência de uma falha, quando você deveria preventivamente evitar. O parágrafo 3º inseriu aqui o dever do controle interno de assessorar o fiscal. Ou seja, o fiscal formula uma consulta, o controle interno não pode negar. O controle interno ele tem que atuar preventivamente. E ainda, quando o agente público consulta, ele tem duas razões pelas quais ele quer consultar. Duas. Não vamos ser ingênuos. Uma, para tirar dúvida, mas a principal, inclusive, é para legitimar o seu ato. É uma segurança. Por que se pede parecer jurídico para tudo hoje? Para legitimar o ato. Se aquele ato der problemas, olha, eu pelo menos fiz uma consulta ao controle interno previamente e o controle interno falou que estava ok, estava tudo certo. É por isso que o TCU fugiu desse papel preventivo. O TCU disse, né, não, meu papel não é preventivo, não. Quem presta assessoramento prévio é a assessoria jurídica do órgão ou entidade. Eu entro depois para baixar a lenha. Porque se eu, TCU, digo que está ok, como que eu vou depois dizer, vou meter o pau, se eu tenho ali o TCU dizendo que previamente? Entenderam a sacada? Isso aqui é como o controle de constitucionalidade chileno. Para vocês terem uma ideia, olhem comigo como funciona, só não é objeto aqui, mas é para vocês entenderem essa questão da legitimidade. Rapidinho. Lá no Chile, qualquer lei, antes de ser sancionada, segue para o Tribunal Constitucional. Eles têm uma corte constitucional, que é separada da Corte Superior de Justiça deles, para o Tribunal Constitucional analisar a constitucionalidade da lei e dar um parecer. Aquele Tribunal Constitucional, que é como se fosse o STF, imagine uma lei nossa, antes de ir à sanção, vai para o STF analisa se ela é constitucional, emite um parecer e ela segue para a sanção. Como que eu vou questionar perante ao Tribunal Constitucional depois a inconstitucionalidade da lei? Se ele deu um parecer favorável dizendo que ela era constitucional. Vocês conseguiram entender a ideia? Como que eu vou dizer? Vou provocar agora. Como é que o tribunal vai reconhecer depois que a lei era inconstitucional se ele deu um parecer? Do mesmo modo é aqui. A legitimidade. Vocês, como administradores públicos, tentem legitimar o ato de vocês sempre. Vocês, como fiscais de contrato, incomodem a assessoria jurídica de vocês. Os assessores jurídicos que estão aqui, saibam que eu estou dando esse bizu para eles. Incomodem para legitimar o ato de vocês. Se protejam. Tem uma dúvida? Formaliza a consulta, pede consulta escrita. Vem aparecer. O parecer veio. Opa, agora sim vou tomar decisão. Tem um parecer me legitimando. Faça uma consulta ao órgão de controle. O órgão de controle, né, vai informar. Olha, que órgão de controle agora você vem me criticar? Eu tenho uma opinião técnica tua anterior dizendo que não estava nada errado. Eu fiz exatamente como estava lá. Agora você vem me cobrar? Então, isso é buscar legitimidade para o ato administrativo. É você fazer. Por isso que hoje é um entrave para as advocacias públicas. O administrador público hoje, praticamente, ele não toma nenhuma decisão sem parecer. Pode ser algo mais bizarro, algo simples. Ele pede parecer ainda óbvio. Às vezes chega para o assessor jurídico, ele olha aquilo, pô, eu não acredito que o cara está me perguntando isso aqui, cara. Pô, isso aqui é tão óbvio. Deixa de ser ingênuo, ele está perguntando para legitimar o ato dele. Depois, se der algum problema, eu tenho um parecer jurídico aqui que me dava respaldo para a decisão. Tá? Na hipótese da contratação de terceiros, né? Aqui na hipótese da contratação de terceiros, ó, quais as regras? A empresa ou o profissional contratado assume responsabilidade civil objetiva. Então, quando a lei estabelece a responsabilidade objetiva, ela independe de aferição de dolo ou qualquer uma das modalidades de culpa. Aqui não entra o erro grosseiro. O erro grosseiro está dentro da modalidade culposa, que é dentro das classificações a culpa inexcusável. A culpa inexcusável é aquela que não tem desculpa. Isso é o erro grosseiro. É tão grosseiro que é indefensável. Isso é a culpa inexcusável. Aqui independe. A empresa ou o profissional responderá independente de eu fazer análise se teve culpa ou não.
naquela informação passada. Ela responde objetivamente. Pelo quê? Pela veracidade e pela precisão das informações prestadas. Para os profissionais e empresas que são contratados da administração para prestar essa assessoria, isso aqui é uma bucha, viu? Isso aqui é uma bucha. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande. E a empresa, e tem que ser assim, a empresa contratada ou profissional pense 10 vezes antes de aceitar um contrato desse. Porque a responsabilidade é objetiva, pelo que você passar para o fiscal de contratos. Por isso, o fiscal de contratos, qualquer dúvida, mas assim, mas qualquer, por mais simples que seja, se você está assessorado, requeira por escrito e peça dela a resposta por escrito. Só isso te isentará, já vou mostrar, só isso. Só isso. Como você tem um profissional contratado, não faça nada sem consultá-lo, mas nada. Não assine um papel sem consultá-la, sem pedir as informações que lhe dê subsídios para a decisão. Firmará termo de compromisso de confidencialidade, ela vai fiscalizar, vai ajudar na fiscalização, muitas vezes de uma empresa que é parceira dela em negócios. Então, esse é um problema. E não poderá, olha essa parte, não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. Como, por exemplo, professor, que atribuições nós podemos colocar como atribuições próprias e exclusivas do fiscal de contrato? Comunicações, qualquer notificação ou comunicação entre fiscalização e executante do contrato é o fiscal de contrato. Essa empresa não fala com a contratada. Nada, ela não tem qualquer tipo de comunicação com ela. Então, a comunicação da empresa contratada ou do profissional contratado é com o fiscal de contrato. Ele subsidia e o fiscal de contrato notifica. O fiscal de contrato recebe informações para alguma decisão, encaminha para a empresa omite opinião, passa informações, vem e o fiscal decide. Empresa ou profissional contratado não decide nada, dá parecer. Apenas isso, dá parecer. Opina, e ela é contratada para opinar, e ela tem que opinar. Imposição de sanções, requerimento de instauração de processo administrativo, fiscal de contrato, só ele, nada da empresa. Notificações para correções, para trocas, para aperfeiçoamento, fiscal de contratos. Recebimento de documentação das empresas, fiscal de contrato. Assinar recibo de qualquer entrega de documentação ou requerimento por parte do contratado, fiscal de contratos. A empresa não toca em nada disso, ou o profissional contratado. A empresa pode se negar a me dar um parecer, uma opinião sobre uma dúvida formulada. Se ela se negar, eu rompo o contrato com ela, porque ela está inexecutando o contrato. Ela foi contratada para isso. Esse é o objeto dela. Ela é contratada para subsidiar e assistir o fiscal em tudo que for pertinente àquele contrato. Formula, pediu, se ela se negar ou ficar em cima do muro, não quiser responder, ela não cumpriu o contrato. Porque para ela é uma bucha isso aqui. Veja, ela responde objetivamente pela veracidade e pela precisão das informações prestadas ao fiscal. Ela tem que pensar 1000 vezes antes de querer um contrato desse. Porque ela sabe a bucha que ela está entrando, tá? E aí nós vamos ter algumas questões, né? Eu trouxe aqui que geraram essas alterações. Deixa eu pegar aqui para ler. Opa, deixa eu voltar uma aqui. Aqui, ó. Está aqui a jurisprudência. Ó. Decisão do TCU. A contratação de empresa para auxiliar a administração na fiscalização de contratos. Aqui é uma decisão tomada à luz da Lei 8666, mas que nada se altera a 14.136. Não retira desta a obrigação do acompanhamento, porquanto a função do terceiro contratado é de assistência, não de substituição.
Esse é o Acórdão 875 de 2020 do plenário do TCU. Só assiste, não retira de modo algum do fiscal de contrato as suas atribuições próprias e do dever da administração, né, de fiscalizar. A contratação de terceiros, não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Conseguem compreender por que agora você, fiscal de contrato, deve requerer para esse terceiro contratado tudo? Entendeu agora por que você não vai tomar nenhuma decisão sem perguntar a ele? É o que te isenta de responsabilidade. É o que te isenta de responsabilidade. Se você não perguntar, você entra na primeira parte. Você entra na primeira parte. Se você consultar a empresa, a contratada, e ela te passou as informações e você decidiu com base nelas, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, você está isento de responsabilidade. E aí a responsabilidade entra aqui, entra para ela. Meu amigo, minha amiga, ou é você ou ela. Essa é a realidade, estou dando a realidade. Você que é de empresa, que porventura esteja fazendo aí, né, que vai saiba disso. Essa é a realidade. Está aí posta, incisos 1 e 2. Eu, como fiscal, quero ter a segurança de perguntar tudo para você. E você tem a segurança de me passar tudo corretamente, porque senão você entra no primeiro. Se eu não te perguntar, eu entro aqui, no segundo. Então, entre eu e você, né, seja você. Né? Essa é a realidade. Você pode até achar engraçado, mas é isso ou não é, gente? É isso, pô. É isso. Nós temos que se autoproteger. Então, por isso está sendo contratada uma empresa para subsidiar. É para isso. Então, se eu não perguntar, isso aqui serve também para você fazer consulta, viu? Consulta ao controle interno, consulta à assessoria jurídica, solicite, peça. Os advogados estão assistindo aí, os procuradores, né? Se tivermos algum procurador ou advogado público vai querer me bater a hora que eu sair ali fora, né? O cara vai dizer, pô, esse professor tá dando bisu, os caras pediam parecer jurídico para mim, vai chover parecer jurídico agora. Não, estou passando uma segurança para quem vai fiscalizar, porque essa é a verdade. Legitime o seu ato. Pergunte, tem dúvida, pergunta. O contratado tem o dever de manter um preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Essa figura do preposto aqui, que muitas vezes é desconhecido de muitos, ela tem algumas peculiaridades. Eu vou dar alguns exemplos agora aqui, vocês que trabalham no dia a dia vão saber. Vamos lá. O que nós temos aqui de diferença? O preposto é o representante da empresa. A administração só fala com ele. Só fala com ele. A empresa ela não é obrigada a ter sede no local de execução do contrato. E a administração pública cansa de colocar isso em edital e cansa de tomar pau do TCU. Não é obrigada. Ela não tem obrigatoriedade nenhuma de ter sede no local de execução do contrato, mas ela é obrigada, por força da lei 118, da lei nova, a ter um preposto lá, um representante. Aquele preposto vai falar em nome da empresa, ele tem que ter poderes para representar a empresa. Então, ou ele apresenta o contrato social, o estatuto social, como o administrador da empresa, ou ele apresenta uma procuração com poderes específicos para ser o representante da empresa perante a administração naquele contrato específico. Solicitem isso, viu? Solicitem procuração especial. Não solicite procuração genérica, não aceite procuração genérica. Solicite uma procuração especial para o contrato específico, para representar. Isso é importante. E ele vai falar com a administração. Tudo que a administração tiver para passar de correções, de imperfeições, de falhas, de apresentações, é para ele. Não é para os empregados da empresa, exceto no contrato de dedicação exclusiva de mão de obra, que é o que eu vou falar agora, daqui a pouquinho para vocês. Nós vamos ter aqui uma possibilidade, uma probabilidade de nós caracterizarmos a chamada
caracterizarmos a chamada subordinação, quando nós passarmos a dar ordens diretas para os empregados da empresa contratada. E é isso que se evita com a figura do preposto. O artigo 118 está aí justamente para se evitar que eu fique lá quebrando pau com o empregado. Vamos pegar um exemplo simplório aqui, vamos pegar a pintura da parede. Está aqui ó, a parede, aqui, né, pintura, está lá o pintor, lá, empregado da empresa, pintando. Aí eu estou vendo que o cara está fazendo lambuzando a parede lá, está ficando feio aquele negócio. Aí, cara, o que é isso? Olha aí, você não está vendo? A partir daí eu estou dando ordem direta, eu estou fazendo a comunicação direta entre a administração e o empregado da empresa contratada. Não. O correto é eu chamar o preposto, vem cá. Vem o preposto, olha lá a lambança que o cara está fazendo na parede lá, olha lá a tinta correndo. O preposto que vai dar ordem para ele. Isso, nos regimes de execução de obras, de serviços, né? No contrato de dedicação exclusiva de mão de obra é diferente. E aí a própria lei detalhou o que a lei 8666 não detalhava. O que é o contrato de dedicação exclusiva de mão de obra? Ele pode ser estranho para muitos que estão fora de Brasília. Para mim, quando eu estava lá no interior do Rio Grande do Sul, ele era estranho, porque eu não tinha nenhum terceirizado lá. O que é a realidade de muitos de vocês. Você vem para Brasília, eu acho que aqui na Esplanada é uma realidade fora do comum. Eu tenho 5 terceirizados trabalhando comigo no meu setor. Eu tenho 5 terceirizados. Terceirizados. Se contrata uma empresa, para aquela empresa fornecer mão de obra, aquela mão de obra passa a exercer expediente exclusivo naquele órgão, a estar à disposição permanente e exclusiva no sentido de estar lá trabalhando. Não é vem hoje vem outro amanhã, não. Eu vou dedicar o João para lá. É o João que vai lá para o Ministério. O João vai lá, é ele que vai trabalhar, ele vai todo dia, bate o ponto dele lá, né? Bater o ponto dele lá, trabalha lá, e ele recebe ordens da administração, ordens diretas. Por isso que nós vamos ter um tratamento diferenciado aqui para os contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, quando tange a responsabilidade trabalhista, a responsabilidade previdenciária, logo eu vou mostrar. Porque não tem como não caracterizar a subordinação. Porque você está trabalhando direto e o fim é esse, o propósito é esse. Eu preciso que o cara faça um documento tal, ou terceirizado, faz um documento assim, eu preciso que você faça. Esse é o trabalho dele, um técnico administrativo, um assistente, ele vai fazer. A terceirização é como se fosse uma intermediação, que para mim não precisava existir, mas tudo bem, né? Ele vai fazer a intermediação. Agora, quando eu tiver algum aspecto referente à execução daquele contrato, vamos imaginar que o terceirizado seja muito ruim. É muito ruim, o cara não sabe nada. Nada, não cumpre o mínimo do que eu tinha exigido lá no meu edital de licitação. Né? Eu queria que o cara soubesse fazer isso, ele não sabe nada, não tem nada. Eu recebi um terceirizado que não dá, não salva. Aí, preposto da empresa. Obviamente, preposto não está cumprindo a finalidade, né? Ou vai promover a substituição, ou vai... Problema da empresa, problema da contratada. Mas aqui eu tenho uma subordinação direta, Né? Como eu digo, às vezes, o serviço de limpeza, né? O serviço de limpeza, caiu, o professor Felipe derrubou a cuia do chimarrão lá, sujou, né? Eu vou lá pedir para tia, dá uma limpadinha para mim aqui assim. Isso aí é uma subordinação direta. Né? Então, ocorre muito. Questões específicas. E aqui eu trouxe o artigo 50, que foi copiado da Instrução Normativa 5 lá de 2017. O legislador tirou lá da instrução e botou ele aqui. E agora ele está na lei, na lei. Isso aqui no âmbito federal já é uma realidade nossa. Na prática, a gente sabe que isso aqui é cobrado. É cobrado de tanto que a administração apanhou, de tanto que ela tomou pau. No âmbito dos municípios, eu vi que nós temos colegas de municípios aqui, isso pode ser desconhecido de muitos. Olha o que diz o nosso artigo 50 da 14133 agora. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, professor,
O que é o regime de dedicação exclusiva de mão de obra? Eu vou lá para o artigo 6º da lei. Deixa eu pegar aqui e colocar na tela para vocês o artigo 6º. Deixa eu pegar aqui. Está aqui no artigo 6º, inciso 16. Você consegue acompanhar aí na tela comigo. Olha só. O serviço de dedicação exclusiva de mão de obra é aquele cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviço. Ele bate o ponto lá, ele cumpre o expediente dele lá, tá? Serviço de limpeza, serviço administrativo, como eu disse, técnicos administrativos, analistas administrativos, né, geral, segurança. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, não. É o João que cumpre o expediente todo dia lá, né? Quem trabalha aí com os terceirizados, sabe? Todo dia, na hora do expediente, ele está lá, ele cumpre o expediente lá, é ele. No dia que ele ficar doente, isso é uma pergunta que sempre chega nesse tipo de fiscalização, ele faltou o serviço. Como que será resolvido? A administração tem o dever de exigir que a empresa substitua imediatamente ele, ao menos naquele período. Existem períodos de licença maternidade, afastamentos por problema de saúde, férias regulamentares, a empresa vai designar um substituto, né? Vai designar. Algumas situações a empresa tem o dever de se planejar e saber, sabe que vai ter que dar férias para o cara, então, né, sabe que vai sair de licença maternidade, ela tem que já providenciar com antecedência. Um terceirizado não chega da noite para o dia, na repartição. Ali no Ministério da Defesa, o terceirizado tem que ter uma credencial de segurança, ele tem acesso a informações sensíveis, referentes à segurança do Estado. Então, é feito todo um cadastro prévio, toda uma análise prévia de toda a vida regressa dele, para ver se ele preenche condições para receber aquela credencial. O cara faltou hoje. Eu vou enfiar um cara lá em 10 minutos, esse cara ele não entra nem no portão de baixo, nem na porta da recepção do ministério ele entra lá. Não é assim. Então, por isso que é um problema muito sério em cima das terceirizações dessas eventuais ausências. É importante que o fiscal exija, né, que a administração exija, os substitutos permanentes. Isso facilita o trabalho. Olha, a empresa tem que ter um substituto permanente. Esse substituto permanente ele já tem um cadastro prévio. É o tapa-furo. O cara ficou doente, às vezes tomou uma cachaçada hoje e não apareceu para trabalhar amanhã. Tem que suprir. Aquele cara já está cadastrado, já tem credencial, já tem tudo pronto. É ele que vai lá. Aí o cara faltou no Ministério da Ciência e Tecnologia hoje, ele está lá. Faltou no Ministério da Defesa, ele está lá amanhã. Faltou lá na economia, ele corre lá para a economia. Isso é um problema, mas a empresa tem que ter esse tampão aí, tá? Porque eles ficam, ele não pode compartilhar. É o João que vai trabalhar lá, isso está na linha B. Na linha C, o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. A administração tem o dever, não é poder, não, o dever de fiscalizar. E essa fiscalização, distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos é justamente referente aos encargos trabalhistas, previdenciários, que nós vamos ver no artigo 50. O artigo 50 vai trazer essa obrigação da administração pública. O Evaldo traz uma experiência, o Evaldo diz o seguinte, em casos de substituições, ainda que pontuais, há de se considerar as especificações dos serviços, principalmente aqueles que demandam treinamento prévio, sem dúvida, Evaldo. Não há dúvidas, e excelente pergunta. Veja comigo, né? Esse tampão, o tampão que é mandado para substituir o cara, ele tem que preencher todos os requisitos que você exigiu no edital. Não é um Zé Mané lá, eu vou pegar lá o cara, faltou um cara lá, você é segurança, vem aqui, vai lá fazer um serviço administrativo. Claro que não.
tem que manter, e aí é importante os substitutos estarem previamente indicados pela empresa, justamente que a administração, para que a administração possa aferir nessa qualificação também do substituto ali para eventuais problemas. Tem que preencher todos os requisitos. Não é qualquer Zé Tampão. Eu vou mandar o Zé Tampão lá para pego de qualquer lugar ele mando lá porque faltou o cara. Não, não é. Olha o artigo 50. O que nós vamos trazer aqui? O contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o FGTS. Esse é o checklist. Em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial, é um rol exemplificativo. Aqui está um checklist exemplificativo. Registro de ponto. Solicito lá para verificar o registro do ponto, ver a carga horária, se está compatível com o que foi contratado. Recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, 13º salário. Professor, eu não entendo nada de direito trabalhista, eu não entendo nada de direito previdenciário, eu não sei que adicionais é que o cara tem que receber. Estou falando alguma coisa fora da realidade de muitos de vocês? É a minha. Eu não sei nada. Eu sei o que eu tenho que receber, porque tem uma lei bem clara para mim que diz lá para a minha categoria. Agora, eu não entendo nada de direito de trabalho, passaria fome se eu fosse para essa área de direito previdenciário, passaria mais fome ainda. Eu não sou especialista nisso. Requeiro, por escrito, para o órgão de assessoramento jurídico, quais são, afinal de contas, as verbas daquela categoria que você está fiscalizando. Conseguiram entender? Pede. Porque a lei diz, pagamento de adicional. Adicional de quê? De insalubridade, de periculosidade, de trabalho penoso, de adicional de não sei o quê, de noturno, o que, afinal de contas, será que esse cara tem direito para eu saber fiscalizar? Formula a consulta por escrito, encaminha, né, a atribuição do cara ali e receba detalhadamente quais são. Comprovante de depósito do FGTS, né, comprovante de depósito do FGTS, recibo de concessão e pagamento de férias e do adicional. Quem nunca tinha visto checklist? Pode me falar aí, não tem problema nenhum, pode dizer checklist. Não, eu nunca tinha visto checklist, eu nunca recebi um checklist desse, nunca tinha visto. Esse checklist constava lá na instrução normativa número 5, né? E agora aqui ele veio para o artigo 50 da Lei 14.133. Temos aqui uma pergunta, na verdade são duas perguntas. No caso do contratado com regime de dedicação exclusiva exercer as funções de forma remota, o que poderia substituir o registro do ponto? Uma excelente pergunta. Estão tentando descobrir. Como é que os servidores estão aferindo o registro do ponto deles, os que estão em trabalho remoto? O trabalho remoto tem essa peculiaridade. O que você pode fazer como ponto? Você pode fazer um ateste digital, o cara vai lá e dá igual aqui, entra aqui no Zoom, né? Oh, beleza, dá um joinha, fui embora, saí, não sei o que ele está fazendo, volta 5 horas, oh, voltei, estou assistindo o curso aqui o dia inteiro com você, professor Felipe, né? Será que eu posso ter isso? Será que eu posso conseguir isso aí? Não tem. Eu acredito o seguinte, ó, o trabalho remoto, pessoal, o trabalho remoto, ele é um trabalho que veio para ficar, tá? Deixa eu só, estou procurando aqui, eu tenho um artigo, não fui eu que escrevi, mas eu tenho um artigo que eu guardo sobre o trabalho remoto justamente por causa desse... Acho que está aqui, ó. Justamente por causa disso, é uma dúvida. O trabalho remoto hoje, ele não tem uma situação de que você consiga uma solução
uma solução pacífica, uma solução pronta para isso. Não tem, ele é por demanda. O trabalho remoto é por demanda. Então, assim, a carga horária, o regime de horário, ele se cumpre a partir do momento em que há o cumprimento das atribuições, há o cumprimento daquelas funções ali, né, expostas. É isso. Não tem como você estar aí com algo diferente disso, né? Pelo menos é o que eu enxergo. Alguém pensa diferente? Você quer estabelecer algo eletrônico ali, um ponto eletrônico de casa, você pode aferir. É um modo de você exigir que tenha ali um ponto, né? O Evaldo faz uma pergunta, ó. Como checar se as informações fornecidas pela empresa contratada são verídicas? Bom, Evaldo, esse é um outro problema, tá? Aí nós temos duas questões. Primeiro, as informações que você pode checar online, você checa online. Eventuais certidões, alguma coisa tem online. O restante você não consegue. É sempre presumida a boa-fé. Há uma presunção de veracidade das informações passadas pela empresa. Tá? Não tem como questionar isso. Se você tiver uma fundada suspeita de que aquela informação não é verídica, você deve requerer a instauração de um processo administrativo, e aí, a partir desse processo administrativo, através de diligências, você requerer diligências, você ouvir testemunhas que demonstrem que aquela prova é contrária. Parte-se sempre da presunção de veracidade dos documentos apresentados. E isso é uma segurança para você, que é fiscal. Né? Você, como defesa, você sempre vai alegar isso. Olha, eu sempre parti da presunção de veracidade de boa-fé da empresa, porque é a má-fé que eu provo. A boa-fé se presume. Então, ela me apresentou os documentos todos, nenhum tinha indício de falsificação, nenhum tinha indício de ser inverídico. Agora, é importante que na fiscalização, você, como um fiscal de contrato dessa natureza, esteja constantemente, né, às vezes indagando no mundo da vida, né, perguntando, tá tudo certinho aí, né, sempre recebendo certinho volta e meia, às vezes eu pergunto lá, tem a dona Neide, dona Neide, você sempre recebeu certinho, os negócios, não sou nem fiscal, às vezes eu pergunto, não, sempre me pagou direitinho, sempre me pagou direitinho. Entendeu? Às vezes é uma diligência que você, como fiscal, você toma naquele contrato ali, você faz uma pergunta, outra para ver, mas parte da presunção de legitimidade. Né? O Murilo diz que no caso dele sempre víamos os comprovantes de pagamento dos empregados e a certidão do SICAF, né? Como a empresa sempre manda, isso é importante, tem que mandar, e não tem como você ficar ali imaginando que pode ser falso. Agora, você indagou o empregado diz, não, eu nunca recebi adicional nenhum. Não me pagou férias. Opa! Aí você vai reduzir isso a termo. O que você, como fiscal, vai fazer? Você vai fazer isso a termo. Tal dia, tal hora, né? O empregado fulano informou a este fiscal que nunca recebeu adicional de férias, papapá. Ele assina declarando isso, você vai juntar isso e você vai fazer o quê? Informa a autoridade superior. Informa a autoridade competente. Ó. Nos autos do processo do qual sou encarregado de fiscalizar, chegou a este fiscal, o conhecimento desse fiscal de contrato, a declaração anexa, a qual encaminho para essa autoridade para a tomada de providências cabíveis. Instauração de processo administrativo para verificar, né, se a consistência ou não. Então, é bem importante. O Guilherme pergunta se seria interessante fazer uma fiscalização por amostra junto aos funcionários. Pedir alguns documentos como contra-cheque. Eu entendo que, primeiro, você deve exigir o contra-cheque, que é o recibo do pagamento ali dos salários e tal, com a assinatura do empregado. Eu entendo que esse é o documento. Me apresente o contra-cheque com o recebido dele, inclusive, que ele está recebendo. Pronto. Está lá, assinatura do cara. Posso diligenciar, posso fazer diligências no curso da fiscalização? Sem dúvida, Guilherme. Não há dúvidas de que você pode diligenciar. E você pode, inclusive, requerer por escrito isso.
Caso queira, o empregado também não é obrigado a apresentar, entendeu? O contra-cheque é um documento pessoal dele. Ele não é, eu entendo que ele não é obrigado a apresentar, mas é um cuidado para ele, para ver se ele está recebendo direitinho e tal. Então, assim, na rotina, nesses contratos, é o que eu sempre digo, o fiscal deve ser diligente. Dá aquela conversadinha com o cara, vê. Se ele te relatar alguma coisa que não está, você formaliza. Agora, às vezes, o cara, não, se eu recebi, ok, tudo ok, né? A empresa está apresentando a documentação dela, ela vai apresentar sempre, presunção de boa-fé dela, não tem problema algum. Você, como fiscal aqui, nesse caso, você só seria responsabilizado pelo erro grosseiro. O que poderia considerar um erro grosseiro aqui? Um documento apresentado claramente falsificado, claramente, que qualquer comum do povo pode identificar como falso, né? Às vezes pega um brasão da República de cabeça para baixo lá no documento, pelo menos vai ter que te chamar a atenção para ver se você pega uma certidão negativa com um brasão de cabeça para baixo. Ela não sai assim, né? Nós sabemos que a certidão negativa não sai de cabeça para baixo com o brasão. Pô, então isso é um erro que você tem que ao menos ter uma diligência maior para tentar averiguar. Então, assim, rasurado, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, você, fiscal de contrato, não vai ser responsabilizado se a empresa te apresentou um documento que não condiz com a verdade, porque se presume a boa-fé dela. Férias aqui, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados. Olha só, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Ok? Tá? Veja comigo. Eu tenho como pacífico, embora tenha empresas que relutam com isso, que a depender da categoria, porque isso também varia da categoria, eu ainda exijo homologado pelo sindicato. Quem exige aí? Quem entende? Homologado. Por quê? Porque no momento, dependendo da categoria, grande parte das categorias, elas exigem os acordos e convenções sindicais que exigem que a despedida do empregado passe pelo sindicato, para o sindicato analisar. Então, eu requeiro que esse recibo de quitação venha com homologação do sindicato, de que está tudo ok. É interessante, se vocês não adotam isso, busquem junto ao assessoramento jurídico de vocês, verificar se aquela categoria possui sindicato, se tem sindicato, se isso está previsto lá no acordo entre os sindicatos, para que haja a exigência dessa homologação, né? Lá o sindicato ele homologa isso e a empresa apresenta junto, justamente para ter. De todos até a data da extinção do contrato. Isso é um detalhe importante, ó. Não é apenas aqueles que estão ali no momento. Às vezes eu tenho um contrato, e agora um contrato desses vai poder ter vigência de até 10 anos, viu? Até 10 anos. O cara trabalhou lá no primeiro ano do contrato 3, 4 meses e foi demitido porque era muito ruim mesmo. E o contrato vai terminar lá daqui 10 anos. Eu tenho que exigir isso de todos os empregados que trabalharam na vigência daquele contrato. Todos que trabalharam. Recibo de pagamento de vale transporte, de vale alimentação, ó, vale transporte, vale alimentação, na forma prevista em norma coletiva, porque depende da categoria, não é todo mundo que tem direito a vale alimentação, que negócio todo. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que ter um assessoramento jurídico, né? Você tem que contar com apoio, porque você não sabe se recebe, se não recebe, se aquela categoria tem, se existe algum acordo. Consulte por escrito, solicita por escrito e que venha a resposta por escrito para saber se você vai poder pedir ou não. Isso, do artigo 50, vai influenciar diretamente na responsabilização da administração, que mudou.
Muitos de vocês já viram, mas alguns eu tenho certeza que não viram a mudança drástica que nós tivemos na responsabilidade trabalhista dos contratos. Olhe o artigo 121. Quem lembra do artigo 71 da Lei 8666, da finada 8666, vai lembrar que não era assim que estava. Eu vou mostrar para vocês, inclusive... Não, vou mostrar na lei para comparar as duas redações. Deixa eu abrir aqui a nossa... Deixa eu pegar aqui o... Aqui, deixa eu arrastar a janelinha, que eu coloco a janelinha para cima aqui. Deixa eu abrir aqui o 121 aqui da lei. O 121. E vou abrir aqui agora justamente... Deixa-me... Agora sim. A lei 8666. Vamos lá para o artigo 71. Vocês verão na tela o que muda. Olhem comigo a lei 8666, o artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, resultantes da execução do contrato. Até aqui tudo certo? Então veja comigo, o contratado é responsável. Vamos para a Lei 14.133 agora. Olha o artigo 121. Se o legislador não desenhou, olha, ele pegou uma canetinha, como a minha filha Alice faz, para escrever, olha o que ele botou agora. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Tem uma mudança grande aqui ou não tem? Esse somente mudou alguma coisa no texto legal ou não mudou nada? Olha só, o 71 da finada 8666, o contratado é responsável. O 121, somente o contratado será responsável. Para ficar desenhado. O legislador, ele buscou um meio termo. E ele foi muito feliz nesse meio termo dele. Porque também nós temos... eu penso muito na administração, tá? Eu penso muito. Mas nós também temos que pensar no empregado. O empregado ele também não pode ficar desassistido, porque o cara está lá trabalhando. A administração está tomando o serviço dele. Ela é a tomadora direta do serviço dele. Aí vem o legislador e faz esse meio termo extremamente inteligente. Olhe comigo. Todos os outros contratos, contrato de execução de obra, contrato de execução de serviço, todos os outros, a conta é do contratado pelo caput do 121. Dele vem o parágrafo 1º e o 2º. O parágrafo 1º diz o seguinte, ó, a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato. Não mudou nada do parágrafo 1º aqui, do 71. Nada. Não tem uma influência grande aqui. Agora, o 2º, sim. Olha o 2º. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos previdenciários, já era previsto lá na Lei 8666. Olhe comigo, ó. A administração responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários, nada mudou. Então, aqui ela vai responder solidariamente pelos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha
na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Olha a importância da fiscalização do contrato. Primeiro, essa falha não é presumida. Falha não é presumida. A parte tem que demonstrar. Segundo, eu entendo, tá? E aí tem gente boa também que entende igual a mim, e tem gente boa que entende diferente. Eu entendo que o artigo 50 supre essa falha. A efetivização do previsto no artigo 50 supre qualquer falha da administração. Combinado com o parágrafo 3º. Se nós, administração, aplicarmos o artigo 50 e aplicarmos o parágrafo 3º do 121, não haverá inadimplência. Não tem inadimplência. E se eventualmente houver, eu não cometi falha. Agora eu tenho que fazer exatamente o que está no 50, exatamente o que está no parágrafo 3º. O 3º eu vou mostrar para vocês, né, no slide. Fica melhor. Deixa eu compartilhar aqui para nós voltarmos no slide. Então, somente nos contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, nos contratos de serviços, de obras, é só o contratado, só ele, tá? Mas eu tenho que fiscalizar. Se demonstrar a falha na fiscalização, nós vamos ter um problema. Antes de eu avançar aqui, deixa eu responder, deixa eu ver se é uma consideração, uma pergunta aqui da Yarla. Yarla diz o seguinte: professor, vi que consulta as leis por intermédio do Planalto. O Congresso tem o Normas Lege, que também é ótimo e mostra as leis vinculadas àquela norma. Perfeito, Yarla. Vou migrar também para o Poder Legislativo, né? Eu consulto o Planalto, sou do Executivo, então eu gosto lá do Planalto mantido. A Yarla deve ser do Legislativo, né? Então, nós também temos um sistema aí que é melhor que o do Executivo ainda, porque ele ainda coloca as normas vinculadas, né? Vou consultar. Na verdade, eu nunca consultei ele não, viu? Isso, dica boa de compartilhada. Aos colegas que não conheci, depois eu vou, inclusive, analisar, vou fazer. E ele é atualizado sempre em tempo real também, tudo certinho? Não tem furo nenhum, né? Tá lá certinho. Ela vai me dizer que às vezes é mais atualizado que o do Planalto, né? Ela diz que sim, tá, gente? Para você que está assistindo, não está vendo a mensagem dela no chat, né? Ela diz que sim. Então, vamos avançar aqui. Esse parágrafo 1º e o parágrafo 2º é aquele que nós tínhamos visto. E aí entra o parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, fiscal e gestor de contrato, hein? Fiscal e gestor. Para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital no contrato, tem que colocar isso, hein? Tem que colocar isso no edital e no contrato. Deleta esse ou, coloque no edital e coloque no contrato. Em contrato, poderá, dentre outras medidas, primeira delas, no inciso 1, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Isso vai encarecer minha contratação, saibam disso, né? Isso, obviamente, que encarece. Um seguro desse é caro. Mas, se eu deixar de exigir isso, eu entendo que eu estou falhando na fiscalização, gente. Pense, a administração só será responsabilizada se ficar demonstrada a falha na fiscalização. E quando eu tenho um instrumento, olha aqui, que a lei está dizendo, e eu deixo de exigir, eu falhei. Alguém discorda de mim? Eu falhei. O advogado lá, do empregado, obviamente ele vai dizer, olha aqui, magistrado, olha aqui, doutor, juiz, doutora juíza, a lei previa que a administração poderia adotar, entre outras medidas, a exigência de caução, de um seguro para preservar as verbas trabalhistas do meu cliente. Ela nada fez. Ela não exigiu diante dessa posição. Então, é óbvio que está demonstrada a falha dela.
na fiscalização. Esse será um dos fundamentos. Então, por isso eu disse, se fizer todas as medidas do artigo 50 e fizer todas do parágrafo 3º, não tem inadimplência. Olha o 2. Condicionar o pagamento, isso já é feito, né? Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Se eu condicionar, eu não pago ele enquanto ele não me apresentar a quitação das obrigações. O 3. Murilo, o Murilo faz uma observação importante aqui, pessoal, e que vocês... E aí, Murilo, eu vou te mostrar para você ver que a realidade nem sempre é igual. Olha só, observação do Murilo. O Murilo diz, mas é praxe assinar contrato somente com a apresentação de seguro-garantia. Na realidade do Murilo, é praxe, mas não é praxe, Murilo, no âmbito da administração pública de todos os entes, não. Inclusive, é o contrário, Murilo. Essa é uma exceção. Essa é, infelizmente, uma exceção. Né? Digam aí, os colegas, pode dizer sem vergonha nenhuma de pensar. No órgão de vocês, é exigida a assinatura do contrato com a apresentação do seguro-garantia para verbas rescisórias, para verbas inadimplidas trabalhistas? O Andrade disse não. Só o Andrade que deu a cara aí para dizer não. Então, efetivamente, não é uma praxe geral, não. Inclusive, em muitas licitações que eu acompanho, sequer se exige o seguro-garantia para o objeto total da obra. Né? A Márcia disse que no dela, sim. Certo? A Vilésia postou uma mensagem muito importante aí no chat, pessoal, para vocês colocarem a avaliação do curso, tá? O formulário ali da avaliação do curso. É o momento que vocês podem meter o pau em mim, é o momento que vocês podem falar bem de mim, para ver se o pessoal vai me trazer de novo, que se vocês meterem o pau, eu nunca mais piso aqui novamente, né? Vocês estão rindo, mas é assim que funciona, viu? Então está aí no chat, aqueles que puderem responder. O Everaldo disse que ali não, né? O Murilo disse o seguinte, nossa, eu vivo controlando essas apólices, tem órgãos que não aceitam garantias de determinadas empresas. Acontece muito mesmo. Muitos órgãos que não aceitam, a depender, né? Receberemos os slides apresentados? Eu acredito que o pessoal consegue encaminhar para o e-mail dos inscritos, né? Depois o pessoal da Câmara me dá esse suporte, sem dúvida alguma, disponibilizo para vocês. Perfeito? Eu acredito que como vai ali o link da inscrição, o pessoal deve ter um banco ali e o pessoal encaminha. Disponibilizo sim. Efetuar depósito. Olha só. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. É possível que se tome essa medida. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente, olha aqui, ó, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Como, pessoal, que eu vou explicar que eu não fiz isso se eu constatei falha no pagamento? Vocês entenderam o papel do fiscal de contrato e do gestor de contrato aqui? Não é o fiscal de contrato que vai fazer o pagamento, mas o gestor tem coparticipação com o fiscal aqui. O fiscal tem o dever de comunicar e o gestor de tomar as medidas para que isso venha a ocorrer. Se eu fizer isso aqui, não tem inadimplemento. A administração não vai responder. O 5, estabelecer que os valores destinados a férias, 13º salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados do contratado que participam da execução de serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Só no fato gerador. Justamente para que ele não chegue no fato gerador, ele não tenha verba para pagar. Então, é um ponto importante. O 137 estabelece que é motivo para extinção do contrato, obviamente que formalmente motivada e após o processo administrativo com ampla defesa e contraditório, o desatendimento
das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução ou por autoridade superior. Motivo para extinção. Agora, obviamente que isso tem que estar no diário. Óbvio, não no Diário Oficial da União, digo no Diário de Acompanhamento do Fiscal, o pessoal chama de diário em alguns lugares, né? No livro de fiscalização, no sistema de fiscalização, no diário, como chamarem, tem que estar registrado. Professor, existe um número mínimo para isso? Essa é uma pergunta que sempre chega. Eu posso de primeira já extinguir? Não, não é assim que funciona. Como que funciona? Eu determino para que seja regularizada aquela situação. Dei um prazo. Ela não regularizou. Eu posso suspender o contrato. Posso fazer a suspensão do contrato. Tá? Suspensão do contrato, a tomada daquelas medidas anteriores, suspender pagamento, se for relacionado a isso, não for ao objeto em si, eu posso suspender. A suspensão cautelar do contrato pela administração sempre pode ser feito de modo motivado. Sempre motivo. O que é suspender? Paralisar. Até ela regularizar. Se ela não regularizar, de primeiro eu já posso extinguir o contrato com ela. Conseguiram entender? Depende da análise do caso concreto. Obviamente que isso tem que ser feito dentro de critérios de necessidade e adequação, proporcionalidade. Às vezes não é uma faltinha, tipo assim, aquela da pintura que eu dei o exemplo, o cara está pintando mal ali uma vez, eu já extingui o contrato com ela. Claro que isso é totalmente desproporcional. Agora, se for algo grave na execução, né, a ponto de ela está fazendo uma obra totalmente em desconformidade com o que estava previsto nos projetos, eu suspendo, determino que ela faça novamente, que ela corrija. Ela não faz, extingo o contrato. Então, não tem número mínimo, não existe isso. Agora, aquelas determinações, eu faço isso, ela está todo mês, mesmo problema. Caracterizei 1, 2, 3, 4 vezes, depende da minha paciência. Vai depender da minha paciência. 4, tchau, extingo o contrato. Instaura o processo administrativo, dá ampla defesa e contraditório para ela, e isso nunca de imediato. Tem que ter ampla defesa e contraditório. Tá? Indo para a parte final da nossa aula, pessoal, antes aqui, deixa eu pegar aqui uma pergunta do Guilherme, antes nós irmos aqui para essa parte do recebimento. Professor, nos casos de cessão onerosa, onde o órgão cede o espaço para a prestação de serviços e recolhe a GRU mensalmente do contratado, existe alguma exceção na fiscalização ou ela segue todas as normas da mesma maneira? Guilherme, extremamente perfeito a tua pergunta. E eu já acompanhei a ação trabalhista envolvendo isso, viu? A ação trabalhista. Deixa eu te contar aqui, tinha uma barbearia por cessão de uso, barbearia. E o barbeiro não estava pagando um dos seus empregados. O empregado ingressou com uma ação trabalhista contra o barbeiro e contra a União, cobrando as dívidas trabalhistas. A União se safou limpinha. Por quê, neste caso? Se o juiz trabalhista lá, da vara trabalhista, considerou que o contrato da União era de mero aluguel, entre aspas. Era um contrato de aluguel. Não tinha objeto nenhum sendo prestado para a administração. A administração não estava tomando nenhum serviço. Era um contrato de aluguel. Veja, eu, União, simplesmente aluguei uma sala para ele, com esse propósito de instalar uma barbearia. Pessoal, colou naquele caso concreto. Colou lá no Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Colou, porque eu acompanhei. Eu entendo que hoje não cola. Por quê? A partir do momento em que você faz a cessão de uso com um propósito específico, indiretamente a administração está tomando aquele serviço. Se você está fazendo a cessão de uso, é porque você tem necessidade daquele serviço, e aquele serviço era para ser prestado originariamente por você. Barbearia, vamos dar um exemplo aqui, né? Você colocou lá uma barbearia. Aquele serviço era para ser oferecido por você, você abriu para o particular.
Então, você indiretamente você é interessado naquele serviço. Eu entendo que tem que fiscalizar do mesmo modo. Eu entendo. Eu entendo que o fiscal tem que exigir a documentação referente, colocar isso na licitação, colocar isso no contrato e exigir que o cessionário, ele, e agora ficou cessão, viu? Concessão, me desculpe, concessão administrativa na nova lei, ela unificou o termo, que gerava muita discussão atrás, que o concessionário administrativo apresente a documentação referente aos empregados lá que trabalham naquele espaço físico cedido. Se não, eu entendo que a administração tem muita chance de responder. Tá? Esse é o meu entendimento, o Poder Judiciário pode entender diferente, a gente pode ter sorte. Nós, União, que eu digo, mas é uma medida de cautela que eu entendo prudente. Recebimento do objeto pelo fiscal de contrato, pessoal, onde pode dar problema na responsabilização do fiscal. Artigo 140 da nova lei. Ó. O objeto do contrato será recebido, se tratando de obras e serviços, provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, o fiscal técnico faz o recebimento, provisório, determina as correções e, posteriormente, antes, deixa eu mostrar aqui essa decisão aqui do TCU. Ó. Esse meu mouse está muito sacana. Espera aí. Não tô... Ah, agora eu encontrei ele aqui. Tá. Está sumindo o cursor aqui. Olha só, nos contratos administrativos devem ser designados fiscais, com a responsabilidade de atestar a entrega de materiais e prestação de serviços, evitando-se a prática de atesto à distância, o famoso atesto à distância. Tem que verificar. Esse é o Acórdão 2507/2011 do plenário do TCU. Não adianta dizer que simplesmente atesta sem conferir. Ou até tem que ser em loco. Tem que ocorrer a efetiva fiscalização. Definitivamente, quem faz o recebimento do objeto, pessoal? Definitivamente, servidor ou comissão designada pela autoridade competente. Esse cara aqui não pode ser este aqui. Não. É outro. Isso é segregação de funções. É justamente para que, se verificada alguma falha no recebimento provisório, possa ser constatado por este segundo. Não são os mesmos. Designar a mesma pessoa para fazer o recebimento provisório e o definitivo, salvo aquelas exceções que a lei vai dizer que pode ser feito direto o recebimento definitivo, como serviços técnicos, o recebimento de gêneros perecíveis, que você já recebe tudo de uma vez, quando tiver, salvo aquelas exceções, é um para o provisório e um para o definitivo. Compras, do mesmo modo. Quem faz o recebimento provisório é o fiscal, e quem faz o recebimento definitivo é um servidor ou uma comissão designada, que não serão os mesmos, tá? Esse objeto pode ser rejeitado totalmente ou em parte quando estiver em desacordo com o contrato. Quem trabalha aí sabe, é bucha fazer recebimento. É uma droga ser nomeado para essa comissão. Dá raiva disso aí. O cara pira quando é nomeado para esse tipo de comissão aí. Dá trabalho. E pode ser responsabilizado se tiver problemas. Tá? Então, tem que fazer o cara crachar, está em dúvida, requer parecer do órgão técnico responsável, pede assessoramento, não ateste algo que você não entende. Solicite. Ah, você recebeu ordem para testar. Bom, eu solicitei. Antes eu tenho um papel solicitando e não me veio resposta nenhuma. Solicitando um assessoramento técnico para eu fazer o recebimento. A Instrução Normativa 5 de 2017, ela diz que no âmbito da administração, lá no artigo 49,
o recebimento provisório e definitivo, ele deve ser realizado pelo fiscal, ó, exceto os casos lá do 74, da Lei 866, que é o mesmo que replicou na Lei 14.133, de dispensa do recebimento, tem que atender justamente a segregação das funções. Aquilo que eu falei para vocês. Um provisório, fiscal técnico, ou fiscal administrativo, ou fiscal setorial, equipe de fiscalização, no caso de obras, serviço, fiscal técnico. Dentre as atribuições deles está de elaborar um relatório circunstanciado em consonância com essas obrigações. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, aqueles casos cumulativos, o relatório circunstanciado deve conter o registro, a análise e a conclusão das ocorrências na execução do contrato, em relação tanto à fiscalização técnica quanto administrativa, e juntando todos os documentos que ele entender importante. Veja essa decisão do TCU, que vai dizer que é dever do gestor público, responsável pela condução e fiscalização de contrato administrativo, a adoção de providências tempestivas a fim de suspender pagamentos ao primeiro sinal de incompatibilidade entre os produtos e serviços entregues pelo contratado e o objeto do contrato. Se ele verificar inconsistência, ele tem que comunicar imediatamente suspensão do pagamento. Não paga. É dele. Olha aqui, ó. É dever dele que fiscaliza. Cabendo-lhe ainda propor a formalização de alterações qualitativas quando de interesse da administração ou a rescisão do contrato. Esse acórdão é o 1450 de 2011 do plenário. Tá? Fiscal de contratos elaborou, fez, verificou a inconsistência, tem que comunicar formalmente para não se realizar o pagamento. Por que vocês acham que surgiu esse acórdão aí, gente? Isso aqui era briga, viu? Isso aqui, procurem lá para vocês lerem o acórdão, era briga. Briga de quem era o responsável, se era o fiscal ou era quem pagou. Caiu na conta do fiscal, porque quem pagou não foi comunicado pelo fiscal que o objeto estava em desacordo. O recebimento definitivo pelo gestor do contrato é o ato que concretiza o ateste na execução do serviço, e ele tem essas diretrizes aqui, ó. Realiza a análise dos relatórios apresentados pelo fiscal, emite o termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo, comunica à empresa para que seja emitida a nota fiscal. A nota fiscal é emitida após a conformidade, tá?